Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 31 de maio, nossa sétima aula, né, do curso de Investimentos 1. Como você bem pode estar percebendo, a gente mudou um pouco aqui o layout, né, porque eu estou gravando de uma outra máquina, que não a anterior, e uma outra mudança que vai acontecer é que eu, durante a projeção dos slides, vou desligar a minha câmera, e o objetivo é simples. Assistindo novamente às aulas, eu percebi, e alguns colegas também perceberam, que, por alguma razão, a qualidade da resolução, seja de uma planilha, de Excel, ou do próprio slide, essa qualidade não está boa. Eu vejo a qualidade muito boa, mas fica difícil, às vezes, de ler. E não é o tamanho da fonte ou coisa parecida. Claro que se der um zoom maior, melhora, mas tem que ter um limite isso. Então, eu não sei exatamente por que razão essa qualidade da resolução não está ficando boa, mas alguns testes sugeriram uma mínima melhoria. Quando eu gravo nesse computador aqui, vou tentar ficar gravando só nele daqui em diante, porque ele tem um tamanho de tela diferente. Aquele outro é ultra widescreen, aí, sei lá, pode não estar ajudando. E o fato de desligar minha câmera durante a projeção, porque o que você precisa é ficar olhando para o slide, não para mim. E, com isso, menos informações sendo transmitidas, e, com isso, você consegue, talvez, ter uma melhor qualidade de imagem, de resolução das transparências. Tá bom? Então, sem mais demoras, vamos logo aqui para a minha projeção, tá? E aí, vou desligando aqui minha câmera, como eu havia combinado com vocês, e vamos focar na nossa projeção, tá? Muito bem. Cortamos aqui a câmera momentaneamente. Vou começar a projetar aqui a tela inteira. Muito bem, acho que está começando. Não. Muito bem, meus queridos. Hoje, sétimo encontro, 31 de maio. Esse slide já vai ficar disponível para você também, claro, no canal do YouTube, né? Vamos lá. No Cigar, desculpa, né? Vamos embora, né? Hoje, eu vou fazer uma breve revisão, lembrando que o nosso próximo encontro, dia 2, quarta-feira, é o encontro síncrono, a gente vai estar junto. Isso é importante porque eu vou propor uma última revisão desse primeiro conteúdo, digamos assim, que está associado à extração dos dados e o cálculo da nossa variável aleatória, que é o retorno, objeto de estudo da aula de hoje, tá? Mas hoje a gente também vai propor uma pequena revisão, tá? E, na sequência, vai calcular retorno. Como eu tinha dito, alguns colegas de vocês vieram me procurar na dúvida. Professor Paulo, devemos ou não devemos extrair os dados de fontes como Yahoo Finance, UOL, seja lá o que for? Muito bem, eu não confio, tá? Simples assim. Acho que essa prestação de serviço gratuito tem o seu valor, reconheço, mas se for para uma atividade relevante, do tipo um trabalho acadêmico, ou para colocar o meu dinheiro ou de terceiros, eu não confio numa base de dados provida por terceiros, e nem quando é paga. Eu já achei erro na Economática, então, assim, eu realmente sou muito desconfiado. Eu sei extrair do caminho correto, do caminho raiz, melhor dizendo, que é o site da B3. Expliquei isso para vocês em mais de um encontro. Vocês vão se deparar com esse layout aqui. Escolhe lá o teu ano, o teu dia, o teu mês. Baixou, vai vir um arquivo em TXT, que pode sim ser muito pesado se você pegar um ano, principalmente o ano 2020. Estuda lá o PDF que eu te mandei, ou então assiste de novo nossa aula. E aí você, para as informações que eu julgo relevante, você corta
usando, por exemplo, o Excel. Você copia tudo que está no teu TXT para o Excel, e aí você transforma texto para colunas, né, para dados no Excel, e aí você vai cortar nas colunas 2, 10, 12, 19, 108, 121, 170, 188. E aí, com isso, você vai excluindo algumas colunas fora, e você vai ficar com o que importa. Data. Lembrando que a data vem no formato ano, mês, dia, você tem que mexer nisso. Depois, você vai ter, se é lote padrão, mercado fracionário, código 02 ou código 96, por exemplo, dentre outros códigos. Depois, o próprio código da ação, que é o key, né, a chave, para você fazer qualquer transação, é aquela chave, não o nome da empresa. O nome da empresa, propriamente dito. Se você fizer uso da minha base de dados cadastrais que eu partilhei com você, você já tem o nome da empresa lá. Basta o código-chave, então você pode jogar o nome da empresa fora. Você vai precisar da série de cotação de fechamento, end of day, ou seja, final do dia. E volume. Lembrando que tanto cotação como volume você precisa dividir por 100. Tá? E aí vai ficar no formato de reais, vírgula, centavos. Feito isso, o grande ponto é você trabalhar, e eu estou sugerindo aqui no Excel, né? Eu acho que é um editor de planilhas muito conhecido, né? Enfim, normal que a gente cite, tá? Faça citação a esse softwarezinho, mas pode ser qualquer um outro. E o recurso de planilha dinâmica, de tabela dinâmica, ajuda muito, né? Porque os dados vão vir todos empilhados e você precisa de datas nas linhas ou nas colunas e, consequentemente, as cotações nas colunas ou linhas, respectivamente. Quando você observa a minha base de cotações que eu partilhei com vocês, já devidamente ajustadas, eu coloco as ações em linha e os dados, as datas, desculpa, em colunas, a mais nova para a mais velha. Então, ali é a tabela dinâmica na veia, mas, claro, você pode fazer isso de várias outras formas, tá bom? Muito bem. Esse arquivo já foi partilhado com vocês. E aí, já concluindo nossa revisão, para a gente entrar num assunto novo da aula de hoje, a questão dos ajustes, não é? Padrão ouro, gente, 260 observações diárias de segunda a sexta-feira, independente se é feriado ou não no Brasil ou em São Paulo. Com isso, você tem uma regularidade dos dados, tá? Fica mais fácil alinhar com o calendário internacional e você tem, portanto, 52 semanas, vezes 5 dias, úteis ou não, segunda a sexta, 260 dias. É um padrão ouro, para programação é bom, para vários fins é muito bom. Toda vida que for feriado, o dado vai ficar em branco, você completa com a última cotação de fechamento registrada. Porque se foi feriado, não houve transação. Se não houve transação, não mudou o preço. Então, você replica o último preço observado. Óbvio que isso vai dar um retorno de 0%. Não houve variação de preço. Quando for uma omissão, porque aquela ação não foi transacionada naquele dia, o procedimento é o mesmo. Puxa a última cotação registrada, tá? Lembrando que quando você faz isso em excesso, a ação começa a ter muitas oscilações nulas de preço, e aí você começa a ter problema de liquidez, né? Significa que ela não é transacionada por vários dias sucessivos ou não, e isso não é bom, principalmente no mercado fracionário, que é um mercado que movimenta aí bem menos de 1% do volume total da bolsa de valores, mesmo tendo tido uma impulsão forte no ano passado. Então, você já está no mercado fracionário, que tem menos volume, menos liquidez, e aí você ainda opta por uma ação, que não é transacionada com muita frequência, é um grave erro. Você pode ter problemas na hora de vender. Daí a sugestão de, em períodos de normalidade, optar por ações no mercado fracionário, com no mínimo 90% de liquidez, ou em um ano como o passado, muito carregado de transação, eu trabalhei com 100% de liquidez.
E com isso eu tive 255 ações no mercado fracionário, tiveram 100% de liquidez, foram transacionadas todos os 247 dias úteis, compreendida no intervalo de 260 dias, de segunda a sexta, que estavam ali entre 18 de maio de 2020 e 14 de maio de 2021, certo? Um outro ajuste é split e implit, né? É sempre bom você botar uma flag, como a gente chama em programação, uma bandeira, algo que mostre que movimentos muito bruscos diariamente são um sinal de alerta, seja um aumento muito brusco, uma queda muito brusca de preço, pode ser um sinal de grupamento ou desdobramento. E uma vez que você observa isso, você consulta no relatório de eventos corporativos, eu também ensinei como é que faz isso, está aí o link, né? Você chega lá, naquelas empresas que levantou a flag, levantou a bandeira, e você checa se houve um grupamento, um desdobramento, vê lá o fator, faz a conta do jeito que eu te ensinei e corrige a série sempre para trás, certo? Sempre para o passado. Esse ajuste precisa ser feito, senão você pode estar botando na sua carteira uma ação normal ou ruim, achando que ela é muito boa, porque ela teve um grupamento, e, ao mesmo tempo, se você não fizer esse ajuste, você pode estar dispensando de colocar no teu portfólio uma ação muito boa e que você jogou fora porque ela teve um desdobramento, o preço dela caiu muito, você não percebeu, achou que ela é ruim e jogou fora. Na hora que você tivesse corrigido pelo split, pelo desdobramento, você teria percebido que ela não é tão ruim assim. E o terceiro e último ajuste, que é por dividendos, é uma participação do lucro pago trimestralmente. Essa regra é definida lá no regimento da empresa, é pública essa informação. E quando aquele dividendo é pago, você tem que computá-lo no cálculo do retorno. E se você já quiser calcular o retorno direto, você teria que ajustar a série de preços. A gente vai aprender a fazer esse ajuste agora, porque esse ajuste precisa que a gente entenda como é que se calcula retornos, que é o objeto da aula de hoje, né? Muito bem. Deixa eu parar aqui um pouquinho, né? Joia. Parar um pouco de apresentação, vou bater aqui 5 minutinhos de papo. Meus queridos, vai ficar muito claro na aula de hoje, dia 31, e na aula de quarta-feira, dia 2, que é síncrono. Fundamental você estar lá, hein? Vai ter frequência e tudo mais. Então, assim, fundamental você ficar convencido por que a literatura, por que no mercado, por que todo mundo faz uso de retorno e não preço para o cálculo das estatísticas, das ações e dos modelos econométricos. É fundamental, meus queridos. Simplesmente fundamental. Retorno ao calo. Isso vai ficar ainda mais cristalino na aula que vem. A gente vai ter uma aula só sobre características do retorno. Tá? E retorno é uma variação de preço. Você vai ver que tem mais de um tipo de retorno, é verdade, você já deve ter observado naquelas inúmeras fórmulas. Ok. Mas vai ficar claro que o retorno clássico, que é o que a gente vai usar desde o começo, é uma variação de preço. Como é que você calcula a variação de preço de banana ao longo do mês de março? Preço da banana em 31 de março, menos o preço da banana em 28 de fevereiro, dividido pelo preço da banana em 28 de fevereiro. Simples assim? Simples assim. É isso que a gente vai fazer com a ação. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente, cálculo do retorno, é a partir da série de cotação de fechamento, end of day. Ou seja, a última cotaçãozinha ali, tá, pertinho de 5 horas da tarde. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Se você quiser o preço de uma ação hoje, 31 de maio, se você estiver trabalhando com a cotação de fechamento, cara, qual foi a variação de preço hoje
em relação ao último dia útil, que foi sexta-feira, dia 28 de maio, né? Olha, fechamento de hoje, dia 31 de maio, menos fechamento do dia 28 de maio, que foi o último dia útil, dividido pelo preço de fechamento de 28 de maio. Essa foi a variação do preço da atuação ou de qualquer outro ativo financeiro, transacionada na B3, já que no final de semana não aconteceu nada. Essa é a variação de preço do último dia que teve transação, que foi sexta-feira, para hoje, final do dia. E essa variação vai se resumir o que aconteceu hoje. É isso. Se você estiver trabalhando com dados de abertura do mercado, não é o padrão ouro, mas não é um crime capital. Se você estiver fazendo isso, a fórmula não pode ser essa. Você não pode dizer que abertura de segunda menos abertura de sexta dividido por abertura de sexta é a variação ao longo da segunda-feira. Não é? Não captou nada que aconteceu hoje, na realidade. Então, todas as fórmulas daqui para frente são raciocinando que você está trabalhando com preço de fechamento. Se for abertura, você tem que mudar os subscritos, tá? Se você quiser trabalhar com dado de abertura e saber o que aconteceu hoje ao longo da segunda, vai ser abertura da terça menos abertura da segunda, dividido pela abertura da segunda. Isso vai estar captando o que aconteceu entre a abertura de segunda-feira, o dia todo de segunda-feira, à noite, e a abertura do dia seguinte. Tá certo? Muito bem. Mais uma vez, vou fechando aqui meu vídeo para a gente poder voltar para os slides. Tá bom? Só um instante. Muito bem, estamos devidamente sem vídeo. Deixa eu ver se está projetando direitinho. Checar aqui. Ótimo, acho que está projetando direitinho. Imagino que vocês estejam vendo aí os retornos. Só mais um minuto. Muito bem, gente. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui as fórmulas de cálculo de retorno. Né? Muito, muito bem. Retorno líquido nominal diário. Diário porque você está trabalhando com dados diários. Ok? Ah, perfeito. Faz sentido, né? Retorno, dado que daqui para frente é sempre end of day. Quote. Cotação e fechamento de dia. Então, se eu quiser o retorno aqui do ativo I, sobrescrito I, subscrito Tzinho, porque é do dia T, hoje, dia 31 de maio, preço da ação de fechamento hoje, menos preço desta mesma ação de fechamento do último dia em que teve transação de segunda a sexta, dividido por este último dia. É assim? É assim. Ah, Paulo, mas eu posso usar log? Eu vejo muita literatura usando log para calcular esse retorno. Pode. Log de PT sobre PT menos 1. O que é aproximadamente igual a essa razão que eu estou te dando aí. PT menos 1 dividido por PT menos 1. Tá? Aproximadamente igual se estivermos falando de uma oscilação aí entre menos a mais 5%. A partir daí, a aproximação logarítmica, ela é muito forte. Ela é grosseira, ela é desnecessária. De forma que eu sugiro que você não a faça. Por que calcular do jeito errado, se você sabe, é simples e pode calcular do jeito correto? Tudo bem. Paulo, e quando tiver um dividendo no dia T?
como é que eu faço este cálculo? Segunda fórmula, retorno líquido nominal diário, com dividendos. Paulo, uma coisa não ficou claro. Por que é líquido e não bruto? Tá? Quando chegar em bruto, eu explico qual é a diferença. Por que é nominal e não real? Real é quando leva em consideração inflação. Não faz sentido levar em consideração inflação diária no Brasil nos tempos de hoje. E diário porque você está lidando com dados diários. Entendi, Paulo. A única coisa que eu não sei, então, por enquanto, é porque é líquido, não é bruto. Ok. Quando tiver dividendo no dia T, a fórmula só sofre uma mudança. O dividendo entra aqui, ó, no numerador, somando. Ele acresce o preço de fechamento daquele dia. Então, houve pagamento de dividendo, claro que o retorno vai ser um pouquinho maior. E se você ignorar os dividendos, como eu faço nas minhas planilhas? Olha, durante uma vez a cada trimestre, ou seja, 4 vezes no ano, eu subestimei, eu subcalculei, se é que essa palavra existe, o retorno daquela ação. Porque era para ter colocado dividendo, teria sido um retorno um pouco maior naquele dia. Isso ao longo de um ano, esses 4 retornos que teriam sido um pouco maiores, o efeito disso é de terceira ordem. Normalmente é irrelevante. Tá? Para você calcular uma média, um ganho acumulado, coisa do tipo, sinceramente, pouquíssimo relevante. Lembrando que eu estou fazendo isso para todas. Claro que elas têm políticas de dividendo diferentes. Mas por que eu não calculo naquela planilha? Porque eu não tenho os dados de pagamento de dividendo de maneira automática, nem automática, desculpa, em escala, para poder automatizar o negócio. Eu teria que pagar para a Bolsa para ter acesso a esses dados em escala. Pelo menos até onde eu saiba. Né? Tá certo? Então, teria que ir atrás de cada um do fluxo de pagamento de dividendo individualmente, de cada uma das 500 e tantas ações, aí realmente o custo não vale a pena. Tá certo? Muito bem. É por esta razão. Mas a gente aqui aprende como é que faz o certo e a gente não está dizendo que não deva ser feito. O problema é para fazer isso em escala. Paulo, agora, se eu quiser ajustar minha série de preços de forma que eu possa comparar minha cotação com a cotação da Economática, porque ele dá essa opção de cotação já ajustada por dividendos. Algumas plataformas dão essa opção. Muito bem. Qual é o grande ponto, gente? Em vez de uma série Pzinho, eu agora vou querer uma série P asterisco. Essa série é a série de preço ajustada. Ok? Ah, entendi. Como é que eu vou ajustar essa série, Paulo? Não é muito difícil, não. Tá? Não é difícil. Muito bem, como é que a gente vai fazer? Olha, o retorno, tá aqui a formulazinha, ó, do lado esquerdo, calculada, usando o dividendo, usando a série de preços original, PT-1, PT, tá vendo? Aqui é a série. O retorno é isso aqui. Tá correto. Paulo, mas eu quero calcular esse mesmo retorno, só que agora levando em consideração um ajuste para trásmente da série de preços, de forma que eu não precise mais considerar o dividendo. Então, o que você está querendo é uma nova fórmula. Tá vendo aqui, ó? Depois da igualdade, ó. O preço hoje em T do ativo I, menos um preço defasado em T-1, no numerador e no denominador, com asterisco. Agora já é um preço ajustado. Tá vendo? Na hora que você fizer isso, você não pode ajustar só PT-1, não. Porque senão você vai ter um problema de cálculo quando for calcular o RT-1, que se baseia em PT-1 e PT-2. O que é que você tem que fazer? Você tem que ajustar toda a série para trás, que nem você fez com split e com implit. Entende? Muito bem. Então, como é o ajuste, Paulo? Olha, o ajuste é assim, meus queridos. Se teve um pagamento de dividendo em T, hoje, por exemplo, dia 31 de maio, todas as cotações de 28, né?
de maio para trás, todas elas, aqui o T-1, T-2, T-3, todas elas vão ser ajustadas dessa forma aqui. Você vai pegar o preço original, PT-1, e vai multiplicar por esse quociente que está dentro do parênteses grande. A série de preço do ativo, parado, PT está parado. Tá certo? Se fosse para PT-2, você não ia mexer no PT, não, tá? Isso aqui que está dentro do quociente é parado. Não mexe. Pode ser PT-1, PT-2, PT-3. A fórmula que está dentro do parênteses não mexe. PT no numerador, dividido por PT, mais o dividendo inteiro. Simples assim. Tá bom? Maravilha, meus queridos. Paulo, se eu quisesse calcular a mesma coisa, retorno líquido nominal, porém com outra frequência. Vamos supor aqui mensal, ou semanal, ou no máximo trimestral. O anual já começa a ser uma grosseria, dado que, na maioria das vezes, a gente dispõe dos dados diários, semanais, no máximo mensal, estourando trimestral. Em alguns casos, a gente tem que usar o trimestral. Muito mais do que isso, eu não entendo por quê, né? A fórmula é a mesma, tá, gente? Do retorno líquido nominal diário. Você só tem que ficar atento ao Tzinho e ao T-1. Se for mensal, o T é o último dia, tá, em que houve transação daquele mês. No caso, retorno líquido nominal mensal de maio de 2021 é o retorno aqui a partir do preço de fechamento de hoje, dia 31 de maio, menos o preço, tá, do último dia de abril, tá? Eu estou olhando aqui no calendário para saber se o último dia de abril, dia de semana, né? Foi dia 30 de abril, tá? Então, dia 30 de abril caiu numa sexta-feira, tá? Não por isso, podia ter sido segunda, terça, enfim. Então, retorno do dia, preço de fechamento hoje, dia 31 de maio, menos preço de 30 de abril dividido pelo preço de 30 de abril. End of day, fechamento do dia. Isso é o retorno ao longo do mês de maio. Se fosse semanal, mas fechamento da sexta menos fechamento da sexta da semana anterior. Trimestral, primeiro trimestre desse ano, 31 de março menos 31 de dezembro, e assim sucessivamente. Tá? Estou entendendo. Ótimo, coisa boa. Aqui vem uma delicadeza que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu já vi em trabalhos acadêmicos equívocos não dolosos sendo cometidos nesse cálculo aqui. E eu acho que, nesse caso, muito provavelmente, o que aconteceu é que faltou conhecimento de economia. E aí, por isso, a pessoa, sem querer, calculou errado. Que é o tal do retorno líquido real. O real é porque você leva em consideração algum índice de inflação e o teu ganho, ele passa a ser em função dos bens de consumo, que é o que importa. Você, por exemplo, fazer uma aplicação, aí o teu dinheiro dobrou num determinado período, que eu vou dizer, sei lá, 1 ano. Mas se os preços daquela economia, o que tu queria comprar, mais do que dobrou, rapaz, você fez um negócio ruim. Vou fazer um exemplo bem bobo. Tu quer comprar um apartamento que custa 100 mil reais. Aí você tem hoje os 100 mil reais. Você pode comprar à vista. Aí você acha que você tem uma dica de investimento muito bom. Aí você aplicou durante 2 anos, eu vou aqui chutar, e conseguiu dobrar o teu dinheiro. Transformou 100 mil em 200 mil. Só que a inflação que incide sobre imóveis, por alguma razão, foi tão mais severa que nesses 2 anos o preço do imóvel mais do que dobrou. Ele pode estar custando 250 mil.
Então, assim, tu teve um ganho de 100%, porque tu dobrou o teu dinheiro, mas o imóvel que tu queria comprar, ele subiu 150%. É como se tivesse sido a inflação que te interessa. Ou seja, você se deu mal nessa história. Entendeu? Em termos nominais, até foi um ganho bom, 100% em 2 anos. Mas em termos reais, para o fim a que se destina, foi um negócio ruim. Então, assim, muitas vezes interessa esse ganho real. Esse é o padrão ouro. Se você trabalhar com dado semanal ou diário, dado que a inflação no Brasil, mesmo sob essa ameaça agora, momentânea, ainda assim a inflação ela entre aspas, baixa. Não faz muito sentido diarizar ou semanalizar, se é que isso existe, a inflação. Tá? Não faz sentido. Então, você só precisa se preocupar com dados reais de retorno quando você estiver trabalhando com séries mensais. Ou trimestrais ou anuais, claro, né? Abaixo disso, diário e semanal, não. Tudo bem, Paulo, como é que eu faço, então? É só pegar o ganho menos a inflação? Não, não faça isso, não. Não pode ser menos, porque não é juro simples. O mundo é juro composto. Ah, estou entendendo. Então, eu tenho que multiplicar e ou dividir por 1 mais os juros. Não é isso? Tudo que é juro composto, lembra? É 1 mais os juros, fecha parênteses, multiplica ou divide, para trazer a valor presente ou valor futuro. É isso mesmo. Então, vai ser uma operação aqui, no caso, de divisão por 1 mais a inflação. Até aí, tranquilo, né? Eu vou aqui colocar o retorno do meu ativo I no período T, vou colocar um R maiúsculo aqui no sobrescrito para dizer que é retorno real. Vou botar no numerador 1 mais o retorno e vou dividir pela inflação. Tá certo? Depois eu subtraio 1 para voltar a ter um retorno líquido. Tá? Já que tanto o numerador aqui, ó, 1 mais o retorno líquido é um retorno bruto. Essa é a definição de retorno bruto. 1 mais retorno líquido. Tá? E a variação de preço aqui, que eu coloquei aqui o IPCA, por exemplo, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil, né? Suponha que esse seja o seu objetivo, usar IPCA. O IPCA é uma variação de preço, assim como o retorno líquido. Então, ela é uma variação líquida, né? Aí você tem que somar mais 1 também, tá? Para valores pequenos de retorno e de IPCA, não vai mudar muito se você pegar o Rzinho menos IPCA. Em relação a essa divisão, 1 mais retorno, dividido por 1 mais IPCA, tudo isso subtrai 1. Simplesmente Rzinho menos IPCA, tá? É a mesma coisa que você tacar um log aí, né? Tá certo? Então, assim, muito provavelmente o valor vai dar bem próximo. Mas não é o jeito correto. O jeito correto é usando essa divisão que eu estou te ensinando aqui. Muito bem. Onde é que falta, às vezes, maturidade e as pessoas calculam errado? Não é nem nesse conhecimento de juros compostos ou juros simples. É por qual inflação dividir. Aí, se você não souber um pouquinho de economia, você usa o IPCA T, do mês T. É muito comum esse equívoco. Tá? E aí, deixa eu tentar aqui um parênteses de 2 minutinhos para te explicar por que eu estou dividindo pelo IPCA do mês seguinte. Vamos supor que hoje, dia 31 de maio, você vai realizar desculpa, uma aplicação que você fez ao final de abril, dia 30 de abril, e o teu objetivo ao liquidar essa posição hoje, no fechamento de hoje, dia 31 de maio, o objetivo dessa tua aplicação ao longo do mês de maio, que você vai realizar hoje, no final da tarde, seja ao longo do mês seguinte, o mês de junho, você comprar uma televisão. Tá? Então, você quer comprar uma televisão muito bacana, essas televisões top, que custam, sei lá, 5 mil reais, tá? E tu não tinha os 5 mil para comprar à vista, aí tu diz, olha, chega para sua esposa e diz, olha, vamos voltar aqui no tempo, dia 30 de abril, a televisão custa 5 mil reais, tá? E tu não tem os 5 mil reais, você só tem, vou chutar aqui, 4 mil reais, e você não quer
assumir um crédito, nada, você quer comprar com aquele dinheiro. Aí o que é que você faz? Olha, eu vou fazer um investimento ao longo do mês de maio, eu estou aqui com um bom pressentimento, comecei aqui a fazer investimentos com o professor Paulo Matos, aqui na FEAC, tenho certeza que eu vou ter uma boa aplicação e eu vou conseguir transformar esses 4 mil em 5 mil ao final de maio. E aí a gente compra a televisão que a gente tanto deseja. Suponha que essa seja a historinha. Então, vamos lá. Muito bem. Então, para que fique bem claro, esse RIzinho T é o retorno da tua carteira, Tzinho é o mês de maio, porque tu vai aplicar no dia 30 de abril e vai vender tua carteira no dia 31 de maio. Então, é o retorno líquido nominal diário ao longo do mês de maio, retorno líquido nominal mensal, desculpa, ao longo do mês de maio. Tá? E aí, qual é o grande ponto? Suponha que esse teu dinheiro, ele cresceu 30%. Rapaz, que aplicação maravilhosa, né, Paulo? Você aplicou 4 mil, esse dinheiro cresceu 30%, né? O que significa que você transformou 4 mil reais em 5.200 reais. Maravilhoso. Dá para comprar televisão. Depende. Você deixou de tentar pesquisar aquela televisão ao longo do mês de maio, quando você só tinha 4 mil reais, dia 30 de abril, você decidiu comprar uma televisão com sua esposa, você tinha os 4 mil. Mas a televisão não era 4 mil, era 5 mil. Você podia ter passado o mês de maio pesquisando, ver se ela baixava de preço. O que é que você optou? Tomara que ela não suba de preço em junho e eu vou fazer o meu dinheiro, os meus 4 mil reais, crescerem numa aplicação ao longo do mês de maio. E aí, em junho, com esse dinheiro capitalizado, porque eu vou fazer uma boa aplicação, e fez, você ganhou 30% no mês, eu vou comprar a televisão. Uma vez feita uma boa aplicação em termos nominais, agora tem que combinar, né, com os deuses da inflação para que essa televisão não suba de preço. Mas não suba de preço em junho. Você passou o mês de maio aplicando, ganhou 30% em maio, optando por consumir em junho e não em maio. Optando por comprar televisão em junho e não em maio. Como é que eu sei que se vai dar certo ou não de comprar a tua televisão? Vai depender da inflação de junho. O que é a inflação de junho? É o preço da tua televisão em junho em comparação ao preço dela em maio. Você ganhou 30%. Yes, é verdade. Transformou 5 mil em 5.200. Investimento muito bacana. Agora, tua televisão subiu quanto? Se tua televisão tiver subido mais do que R$200 de junho em relação a maio, ainda assim tu não consegue comprar a televisão. Se ela tiver subido exatamente R$200, você fez um bom negócio. Se ela tiver subido menos do que R$200 ou até cair de preço, você fez um negócio maravilhoso. Simples assim. No final das contas, queridos, o que é que importa? Olha, para eu saber se eu fiz um bom negócio ao longo do mês de maio, no sentido de comprar minha televisão em junho e não em maio, sim, na fórmula do retorno líquido nominal, eu levo em conta que o retorno de maio, variação de 31 de maio vis-à-vis 30 de abril, do meu ativo, mas para o cômputo da inflação que me interessa neste caso, que é o preço da televisão, não me interessa o preço da televisão em maio versus o preço dela em abril, ou o preço dela em abril versus março. Isso não importa. Vai interessar o preço dela em junho versus o preço dela em maio, ou seja, um índice de inflação em T mais 1. Porque o índice de inflação de junho é o preço de junho em relação ao preço de maio. Essa é uma explicação com um exemplo, porque que quando você vai transformar o retorno líquido nominal em um retorno líquido real, você tem que deflacionar pela inflação em T mais 1. Só quem tem um pouquinho de noção de teoria do consumidor, quem faz aula com finanças, né, com microfundamentos, e entende, e você vai ver muito isso em Investimentos 2 comigo, hein? Teoria de consumo, poupança,
investimento, crédito e inadimplência. Tá? Só quando você entende como é que funciona a cabeça da teoria do consumidor, dentro da teoria do consumidor, é que você faz o ajuste correto. Muito bem. Os últimos dois tipos de retorno: retorno líquido nominal acumulado. Opa, se eu preciso acumular, é juros compostos. Juros compostos é produto. Produto não é somazinha de Rzinho, é produto de 1 mais R. Ok? Ok. Perfeito. Então, o ganho do meu mês 1, o ganho do meu mês 2, até o ganho do meu mês T. Então, suponha que eu quero ganho acumulado ao longo dos 5 meses desse ano. Muito bem. Mas eu quero retorno líquido. Tudo bem, meu querido. Retornozinho de janeiro, soma com 1, fecha parênteses, que multiplica. Retornozinho de fevereiro, soma mais 1, fecha parênteses. Faz isso até o retornozinho de maio aqui, ó. Soma mais 1, fecha parênteses. Como você está tendo um produtório de retornos brutos, o resumo é um retorno acumulado bruto. Para transformar em líquido, subtrai 1. That's it. E aqui eu já te trago a notação de retorno bruto. Retorno bruto é maiúsculo. R maiúsculo. Tá? Então, se você quiser o retorno bruto acumulado, tá? De um determinado ativo, primeiro percebe que, olha aqui no retorno líquido nominal acumulado, surgiu um A maiúsculo como sobrescrito, para dizer que é um retorno acumulado. O mesmo tem que valer para o retorno bruto, nominal acumulado. Tá? E a diferença do líquido para o bruto sai de um R minúsculo e vem para um R maiúsculo. E a gente sabe que a única diferença do minúsculo para o maiúsculo é o 1. O maiúsculo é o 1 mais o minúsculo. Retorno bruto é 1 mais retorno líquido. Simples assim. Então, quem sabe calcular o retorno líquido nominal acumulado, subtraindo 1 no final, sabe calcular o retorno bruto nominal acumulado. Basta não subtrair o 1. É só o produtório dos retornos brutos. Aqui 2 gráficozinhos e a gente já vai se encaminhando para o final dessa aula de hoje. E a aula de hoje vai ter 2 exercícios muito interessantes para você. Mas deixa eu terminar te mostrando aqui 2 gráficos aqui. Aqui é um gráfico de um paperzinho que a gente fez sobre caos no setor bancário, tá? E aqui você nota o gráfico de retorno líquido nominal diário de 6 índices financeiros mundiais, tá? Aqui é como se fosse o Ibovespa, mas o Ibovespa só do setor bancário. E para países diferentes, né? Estados Unidos, França, México, Índia, Reino Unido e Rússia. Quando você for fazer um gráfico de um retorno líquido nominal diário, seja aquela variação de preço dia a dia, o gráfico fica parecido com isso aqui, uns elétrons em cardiograma, tá vendo? No período de maior turbulência, estou pegando aqui os Estados Unidos como exemplo, oscilações que vão de menos 20 até quase mais 20, tá vendo? Aí você tem um período de calmaria, em 2011, muita calmaria, segundo semestre de 2011, uma turbulência temporária, você vê que o eletrocardiograma começa a oscilar mais, depois bastante calmaria. Pega aqui o da França. Um período normal, algum acontecimento muito forte aqui, no primeiro semestre de 2010, calmaria a partir de então, turbulência no segundo semestre de 2011. E assim vai. Primeiro aprendizado, retornos líquidos nominais diários não devem ser plotados juntamente. 2 conjuntamente. Não dá, mistura. Você não consegue identificar quem é quem. Esses gráficos precisam ser plotados de maneira individual. Ah, mas eu quero comparar 10 ativos. Você coloca 10 gráficos numa mesma página. Ele pode ser curtinho, do jeito que está aqui, ó. É porque eu não estou com o paper aqui, mas nesse paper cabem 10 eletrocardiogramas numa mesma página 4. 2 de cada lado, 5 de um lado, 5 do outro. Tá certo? Então, cabem 10 gráficos tranquilos. Uma folha em pé, uma folha deitada. 5 eletrocardiogramas desses, tranquilo.
E se você quiser ter a plena comparação entre eles, use os mesmos limites de eixo na vertical. Não é o caso aqui, tá? Aqui os dois primeiros vão de 20, o primeiro 20 a menos 20, o outro 20 a menos 15. Lá embaixo, 10 a menos 10, ou seja, já não é a mesma coisa. Eu não consigo bater o olho aqui e dizer que a Rússia é mais volátil do que os Estados Unidos, porque os eixos estão muito diferentes, não é? Então, se você quiser comparar quem, assim, de olho é mais volátil do que quem, você coloca os mesmos eixos verticais, os mesmos limites, tá? Aqui o que a gente fez foram limites diferentes para explorar e dar um zoom melhor em cada um dos gráficos, tá? Esse tipo de gráfico, que não pode ser plotado de maneira joint, conjunta, tem que ser individual, e aí tu coloca eles juntos, são individuais, mas você pode botar eles pertinho do outro, para permitir uma visualização, né? Uma comparação visual, tá? Permite você identificar cluster de volatilidade, ou seja, períodos em que há uma volatilidade aglomerada ali, ó. Não é só um papoco, como teve aqui com a França, aqui no primeiro semestre de 2010, é um cluster de volatilidade. É um período mais ou menos extenso em que o negócio é mais turbulento, tá? E você também pode trabalhar com dados joint, mas aí, para isso, não, eu quero plotar todos no mesmo. Ok, você pode fazer isso, mas aí não deve ser usando retornos líquidos nominais. Você tem que usar aí retornos, pode ser líquido ou bruto, tudo bem, aqui no caso é bruto, mas tem que ser o acumulado. Porque na hora que você faz o acumulado, né, que é somando mais um, se for o bruto, e levando em consideração todo o histórico, o que é que os gráficos vão fazer? Eles vão começar a se separar minimamente. E aí você consegue ter uma noção e visualizar vários ao mesmo tempo. Dá para visualizar 30, 60 ao mesmo tempo? Olha, às vezes até dá, e você tem uma noção, uma nuvem muito interessante, é um exercício interessante. Agora, na academia, a gente não costuma trabalhar muito com cores, só quando é estritamente necessário. Então, assim, os trabalhos mais acadêmicos, essencialmente, a maioria das vezes, usam 50 tons de cinza e preto e branco. Pontilhado, cinza mais claro, um preto mais escuro, um preto tracejado, seja o que for, como está nesse gráfico aí, tá? Então, não tem limitação, não dá para botar 50 ativos usando 50 tons de cinza aí. Desculpa a paródia com o filme, mas, enfim, não dá. Aí você teria que começar a usar muitos recursos gráficos, o gráfico ficaria muito colorido, academicamente não é um padrão. Acontece, eu já usei isso em papers porque era estritamente necessário, mas não é o padrão. Então, para botar tudo junto, tem que ser um gráfico acumulado, de retorno acumulado. Se for o bruto, sai todo mundo do 1, e aqui passa a ideia de como é que estaria o saldo da conta corrente. Essa é a intuição de um retorno acumulado bruto, de quem investiu, por exemplo, R$1 em cada ativo. É o saldo dessa conta de investimento ao longo do tempo. Então, aqui em janeiro de 2014, quem botou no Ibovespa R$1 teve, sei lá, 1,20. Quem botou aqui nesse cinza mais espesso, que é o ICON, setor de consumo, quem botou R$1 no começo de 2009, no começo de 2014, tinha aqui um pouco mais de R$3 na conta de investimentos e por aí vai. Você vê que, mesmo tendo uma certa convergência, é possível enxergar todas as figuras individualmente, né? Aí dá para acumular, né? Aí dá para aglomerar num gráfico só. Eis aqui as duas tarefinhas, essa aqui em sala de aula. Eu quero que você preencha essa planilhinha. Todas as informações eu já te dei, esses dados são verídicos, tá? Um pouquinho defasados, mas é só para você brincar. Então, você tem cotações de fechamento mensais, e eu quero que você calcule aí, a partir das inflações, eu quero que você calcule todos esses retornos, tá? No começo da aula que vem eu já te dou essa resposta. E depois que você aprender a calcular, tá? No papel, usando aquele exemplozinho, você vem para isso aqui e pega aquela planilha que eu já te mandei. É uma planilha que tem, salvo o melhor juízo, 255 ações, cotações dela de fechamento, bonitinho, né?
Ali já está ajustado por split implit, que você precisa só fechar os dados de feriado, né? Já que todo mundo ali tem liquidez plena, e calcular os retornos que eu te ensinei hoje, tá? Principalmente retorno líquido nominal diário, e também vale a pena você calcular aí o retorno acumulado, tá? Para, de repente, você usar ambos em gráficos, sejam individuais, sejam conjuntos, tá bom? Eu também vou partilhar com vocês uma planilha com os retornos líquidos nominais diários, todos calculados, tá? Para que você tenha certeza do que você fez, tá? Então, assim, normalmente, né? Vou dar aqui a apresentação. Normalmente, eu dou um exercício numa aula, e na aula seguinte, eu já corrijo ele para você, te dou o gabarito, divido com você minha planilha, não tem problema nenhum. Só aquela mega planilha que eu não posso dividir, mas todas as outras, os subprodutos delas, a gente vai dividindo, de forma que você pratica e depois checa com o gabarito se você acertou. Tá joia? Bom, muito obrigado aí pela tua atenção, pela audiência de todos. Deus aí continue nos abençoando. E até a aula do dia 2, quarta-feira, síncrono. Tá joia? Vou me despedindo aqui de vocês, interrompendo aqui nossa gravação. Até mais, meus queridos, minhas queridas.